Doutor João Marcos Parente, o senhor está no programa Justiça Suas Ordens, da Escola Superior da Magistratura, que lhe agradece pela sua presença para essa entrevista. Eu gostaria de lhe fazer a primeira pergunta. O ministro Sérgio Moro, preocupado com a questão da violência e do crime que desafiam o nosso sistema de justiça criminal e buscando melhorar a segurança pública do Brasil, apresentou há poucos dias um pacote de medidas que vem sendo criticado por uns e elogiado por outros. Como estudioso da ciência criminal, qual a análise que faz do projeto de lei denominado de anticrime? Boa tarde, desembargador. Quais os pontos positivos e aqueles que merecem questionamento por parte do ilustre entrevistado? Boa tarde, desembargador Erivaldo Moura. Boa tarde, desembargador Valério. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores que assistem ao programa. Bem, desembargador, na qualidade de advogado e de militante desse garantismo penal que a cada dia cresce, não só no Brasil, mas mundo afora, eu sou um crítico do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, doutor Sérgio Moro. Por quê? Porque nós temos aí séculos de garantias que foram conquistadas a duras penas, de repente sendo sepultados em poucas linhas de conservadorismo. Então eu acredito que isso vai de encontro ao que vem acontecendo no mundo, a essa crescente garantia, e viola uma série de convenções das quais nós somos signatários. Há de se mencionar, inclusive, que a Convenção dos Direitos do Homem, ela prevê uma série de direitos, inclusive a vedação ao retrocesso. E na visão da dogmática processual penal, o pacote anticrime, por mais que tenhamos respeito ao seu criador, ele está consagrando retrocessos àquilo que nós conseguimos. Então, assim, a visão da advocacia, de um modo geral, ela é maior crítica do que elogiadora desse processo. E os pontos positivos existem na sua avaliação? Bem, na minha avaliação, existem mais pontos negativos do que positivos. Eu diria até que não existem pontos positivos. Os pontos negativos, nós temos aí alterações em institutos importantes, como da legítima defesa, uma ampliação da legítima defesa em relação à atuação policial, que acaba por fornecer um cheque em branco durante uma operação. Então, eu não vejo com bons olhos o projeto, acho que só teria um ponto que eu elogiaria como ponto positivo em relação a isso, seria a possibilidade de acordos em ações de improbidade administrativa, que não entra nem na esfera penal, é uma ação de índole civil. E a segurança pública, como o ilustre entrevistado vê? Bem, a segurança pública, ao meu ver, ela tem que ser feita na prevenção. Essas alterações que estão sendo propostas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, elas estão sendo propostas como alterações das legislações para reprimir. Mas, ao meu ponto de vista, isso vai gerar uma ampliação da população carcerária, nós vamos gerar um recrudescimento maior em relação a organizações criminosas e a tendência é isso criar um ambiente de austeridade que piore ainda mais o cenário que nós temos da segurança pública. Ao meu ver, a segurança pública ela tem que ser feita na prevenção, com políticas instituídas pelo Poder Executivo também, e não com alterações legislativas que venham a recrudescer mais ainda essa criminalidade que está cada vez mais crescente. Muito obrigado. Doutor Marcos Parente, na opinião de alguns analistas, o debate atual sobre a maioridade penal no Brasil se revela ineficiente, uma vez que a aprovação da PEC não representa avanços positivos para o país, sendo apenas política punitivista. O senhor, como estudioso de ciências penais, como analisa esse assunto? Reduzir a maioridade penal pode agravar a violência e aumentar a crise do sistema penitenciário brasileiro? Bem, na minha visão, nós temos o seguinte, nós temos um sistema carcerário hoje que ele já é repressor pela sua própria natureza. E hoje os sistemas carcerários não são nada mais, nada menos do que antros de reprodução do crime. Na medida que a gente reduz a maioridade penal, nós aumentamos o espectro de pessoas que podem se sujeitarem à legislação penal. E, Vossas Excelências, imaginem o caso de crianças que podem ser acusadas, elas ingressando na prisão,
com certeza serão recrutadas com maior facilidade, com maior persuasão pelas organizações criminosas que hoje já dominam as cadeias públicas. Então, por mais que a intenção seja boa no sentido de implementar um caráter punitivista, o tiro pode sair pela culatra. Muito bem. Doutor João Marcos, como vê a atual quadra de violência, de crime e de criminalidade que ganha proporções de tragédia no Brasil, que choca e atordoa a todos nós, não só pelos seus espantosos números, mas também pela motivação e crueldade com que costumam agir os seus autores? Certo. É inegável que a nossa criminalidade está cada vez mais crescente. Todos os dias nós visualizamos crimes de latrocínio, crimes violentos, não somente nas periferias, mas já chegando agora a bairros mais nobres. Mas eu acredito que grande parte dessa criminalidade crescente, ela tem se dado a uma cultura de impunidade que tem se desenvolvido no país. Então, assim, por mais que o objetivo do pacote anticrime seja recrudescer a legislação penal, a implementação de uma política de prevenção mais efetiva, com maior segurança pública, ela tem sim o caráter de possibilitar inibir essa onda de crescente crimes violentos. Muito obrigado. Doutor Marcos, debate-se em livros, artigos e congressos pelo Brasil afora sobre a base teórica da chamada Operação Lava Jato. Todos nós conhecemos. Houve-se crítica de que não se respeita a lei fundamental nem as bases do direito penal brasileiro. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Bem, a Lava Jato ela ganhou um grande apoio popular e, em virtude desse grande apoio popular que foi implementado à Lava Jato, nós tivemos, por parte dos protagonistas da operação, a implementação de tratamentos mais rígidos também com aqueles que ocupam os polos passivos da persecução penal. Ao meu ponto de vista, a Lava Jato ela falha na medida em que ela inibiu inúmeros pedidos de produção de prova por parte da defesa de figuras conhecidas. Eu acho que ela agiu com um certo cerceamento de defesa, por mais que ela tenha seguido o rito à risca. Então, na medida que nós temos uma operação que, por mais que o objetivo seja elogiável, nós não podemos ter o atropelo de certas garantias, principalmente aquelas que possibilitariam à defesa a produção da prova da inocência do seu cliente. Então, a minha visão crítica em relação à Lava Jato é em relação a isso. Pois não. Doutor João Marcos Parente, qual a expectativa que o ilustre entrevistado tem sobre tão dramática e sustentável situação de violência e crime no Brasil? É possível ainda acreditarmos na reversão desse dramático quadro e na possibilidade de termos uma sociedade em que o crime se transforme em incidente inabolível, mas episódico e circunstancial? Sim, eu acredito que não existe problema sem solução. Nós temos exemplo aí de nações afora que chegaram a episódios de criminalidade muito altos e depois elas conseguiram conter isso. Vou citar um exemplo, os Estados Unidos da América. Em determinado momento daquela nação, nós estávamos com índices de criminalidade muito altos e eles criaram uma teoria chamada Teoria das Janelas Quebradas. Essa teoria era para repelir determinados tipos de conduta em seu nascedor e impedir que aquele criminoso eventual ele se tornasse um criminoso habitual. Então, insisto em dizer, se você tem um ponto de repressão no Poder Executivo para inibir a criminalidade em seu nascedouro, você começa a reduzir o número de crimes habituais. E você, conseguindo implementar isso na prática, você faz com que aquela criminalidade que estava em índices estratosféricos, ela retorne à sua origem. Muito obrigado. Fala-se muito hoje no Brasil sobre pena rápida e liberdade do acusado. Atualmente, o processo penal deve ser concebido sob qual perspectiva? Como instrumento de pena rápida para a realização do direito penal ou exclusivamente para a tutela do direito de liberdade do acusado? Esse é o grande desafio do processo penal moderno. Nós não podemos acelerar demais para implementar uma punição e errar. Nós não também podemos ser vagarosos demais para consagrar a impunidade. Então, o grande desafio do processo penal moderno é encontrar esse meio termo entre a velocidade rápida
e a velocidade devagar, e conseguir com isso encontrar o denominador comum que possibilite efetivar o verdadeiro resultado do processo. Agora, a dificuldade que se tem em você implementar um processo muito lento é que você tem críticas em relação à consagração da impunidade. Quando você tem um processo muito rápido, você atropela garantias. Lembro-me de um processo que ocorreu nos Estados Unidos, onde foi a primeira execução de cadeira elétrica de um jovem de 14 anos, que de uma forma fictícia deu origem até ao filme A Espera de um Milagre. Ele foi julgado em um único dia por um júri composto, naquela época em que a sociedade ainda era racista. Nós tínhamos o quê? Em um único dia, um jovem negro de 14 anos julgado por um júri completamente branco, e em um único dia todos os recursos foram julgados e ele foi condenado. Ora, nós tivemos aí uma aceleração muito grande, o processo ele não pode ocorrer dessa forma. O processo se dá com amadurecimento de prova, se dá com o diálogo, se dá com a dialética, e é somente assim que se chega ao denominador comum para que a pena tenha o seu verdadeiro desiderato aplicado. Doutor João Marcos, temos 10 penas e medidas alternativas para aqueles delitos de menor potencial ofensivo, ou como diz o Eugênio Raul Zaffaroni, para os crimes sem dignidade penal. Como o senhor vê as respostas penais para esse tipo de delito, ou seja, as penas e medidas alternativas à prisão? Vamos lá. Os crimes violentos, como o próprio nome diz, eles são cometidos com emprego de violência, de um ato muito drástico em relação à vida humana. Nós temos que fazer uma divisão. Nós podemos ter criminosos eventuais e nós podemos ter criminosos habituais. Essa proposta da lei anticrime em relação a recrudescer o tratamento pós-condenação ao criminoso habitual, no sentido de impedir a progressão de regime, ela é até elogiável. O problema é que ela olha sempre para as circunstâncias pessoais anteriores do réu. Então, aquele réu que um dia cometeu um crime, ele vai estar sempre caindo nesse impedimento de progressão de regime. Então, aquele criminoso eventual que participou pela primeira vez daquilo, ele certamente vai ter um tratamento melhor por parte da lei penal. Então, o grande desafio que se tem é recrudescer, sim, mas para quem? Então, a individualização da pena, ela deve continuar eficiente para impedir esse tipo de tratamento generalizado que não pode se dar a todos os senhores. Muito obrigado. Nós temos agora um ligeiro intervalo. Doutor Marcos Parente, um levantamento publicado ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que 25% dos condenados no Brasil voltam a cometer crimes 5 anos após a soltura. A cada crime de grande repercussão aparece a mesma sugestão de sempre: aumentar a pena. O senhor acha que essa é mesmo a solução capaz de reduzir a criminalidade no Brasil? De modo algum. Veja bem, a prisão, como eu havia dito anteriormente, é um antro de reprodução do crime. O sujeito entra no sistema carcerário, ele toma contato com organizações criminosas que imediatamente o recrutam para fazer parte daquele mundo. Lá na prisão nós não temos uma educação e um ensino ao trabalho de qualidade. Então esse cidadão, quando ele sai de lá, ele só tem 2 alternativas: atender ao comando da organização criminosa e continuar a seguir naquela vida de oportunidade que não foi lhe conferida no sistema penitenciário. Então é a tendência que ele perpetue o crime. Então veja bem, o problema ele não está na pena, o problema está no tratamento que ele tem dentro do sistema penitenciário. Certa feita eu li um livro que o preso ele é comparado ao que você coloca na descarga, só que o que está na descarga ainda passa por uma estação de tratamento, mas o preso você coloca ele no sistema penitenciário e ele vai ser cuspido para fora da sociedade sem passar pelo tratamento devido. Então o problema não é a pena, não é a duração da punição, o problema é o modo como essa punição ela ocorre. Hoje o sistema não recupera. Não recupera de modo... Doutor João Marcos, que ideia o ilustre entrevistado tem da justiça restaurativa, que nasceu na Nova Zelândia e se apoia nos costumes dos aborígenes maoris? E lá foi para o Canadá, para outros países, para a Inglaterra,
existe inclusive no Brasil, em que a resposta penal, a punição é construída pelo autor da infração, pela vítima, sob a supervisão do juiz e com a participação do promotor e do advogado do acusado. Certo. A ideia de justiça restaurativa, ela tem muita base no princípio da individualização da pena. Porque a pena, ela não pode ser geral para se aplicar a todos os senhores que tenham circunstâncias pessoais diferentes. A pena, ela tem que buscar ressocializar o preso com base nas condições pessoais e nas condições do crime que ele supostamente cometeu. A ideia de justiça restaurativa, ela possibilita esse contato mais próximo entre o preso e a vítima, possibilitando que a vítima tenha certa dignidade e aquilo que lhe foi tomado durante a prática do crime restaurado. Então, a justiça restaurativa, nós colocamos a vítima num papel de protagonismo do direito penal. E aí é onde eu faço uma pontuação. Por exemplo, para aquele criminoso do colarinho branco, que eventualmente desviou recurso público, o que é que dói mais para ele? Dói mais para ele é o bolso. É você sentir um desfalque do seu patrimônio. E esse desfalque do patrimônio pode ressarcir a vítima, que é a sociedade. Para aquele criminoso que cometeu um crime violento, para ele dói mais um pouco a privação da liberdade. Então, se você tem uma ideia de individualização de pena delineada, você consegue construir uma justiça restaurativa em cima disso e alçar a vítima ao papel de protagonista no processo penal. Muito obrigado. Doutor Marco, nós sabemos que no momento, no Brasil, o Brasil vive uma crise social, política e econômica, onde valores básicos da sociedade se tornam objeto de análise mais profunda para esse segmento da sociedade. Obviamente que dentro desse contexto, as ciências criminais não passam ilesas. Na condição de estudioso das ciências penais, o senhor acredita que dentro desse cenário, o Poder Judiciário brasileiro vem cumprindo um papel de protagonista, ou seja, chamado a resolver aquilo que a sociedade se mostra incapaz de fazer? Bem, o Poder Judiciário, ele tem sido, sim, um grande protagonista nessa história. O grande problema é que uma tecla que eu venho batendo é que o Poder Judiciário, ele só atua na repressão. E a criminalidade, ela nunca vai ser contida na repressão. A criminalidade tem que ser contida na prevenção. Para quem estuda criminologia, sabe que o crime, ele tem origem em diversos fatores. O fator socioeconômico, o fator social, às vezes alguns defendem até um fator psicossocial. Então, assim, o Poder Judiciário, ele é um poder, mas ele não é um super-herói. Ele não tem condição de fazer aquilo que deveria ser de alçada do Poder Legislativo e do Executivo. Então, assim, para que haja uma contenção efetiva dessa criminalidade, nós temos que ter o tripé: Executivo, Legislativo, Judiciário. Um poder só nunca vai ser capaz de conter essa onda crescente. Doutor João Marcos, o professor César Roberto Bittencourt diz que quando a prisão passou a ser a principal resposta penal, a partir do século XIX, imaginou-se que se havia encontrado um meio idôneo capaz de intimidar e de ressocializar o homem preso. O otimismo não durou muito e o próprio Roberto Bittencourt admite que a prisão está em crise e reconhece a absoluta impossibilidade de se obter com ela algum efeito positivo sobre o criminoso. Acho até que Vossa Excelência já tocou rapidamente deste tema. O entrevistado concorda com essa posição do professor César Roberto Bittencourt? Desembargador, nós temos um país na Europa, salvo engano é a Suíça, que recentemente ela fechou 40 unidades prisionais por falta de demanda de encarcerados. Ou seja, o sistema suíço, ele conseguiu lograr um certo avanço. Através da prisão, ela conseguiu ressocializar determinados custodiados. Então, assim, essa análise, se a prisão hoje, ela é ou não a medida a ser adequada, depende do modo como você aplica a prisão. Se você aplica uma prisão com oportunidade, com educação, com incentivo ao trabalho e consegue ressocializar, em determinados pontos a prisão ela pode ser até uma medida efetiva no processo penal. Mas se você tem um sistema carcerário falido que nunca consegue proporcionar ao preso condições de ser reinserido na sociedade, a prisão não é a medida mais adequada. Obrigado. Doutor Marco, embora previsto no ordenamento jurídico brasileiro, a delação premiada tem trazido preocupações e provocado reações por parte de parcela da doutrina.
Muitos afirmam que este instituto surgiu com a finalidade de atenuar a ineficiência do Estado no combate à criminalidade. Na sua avaliação, é possível se manter um acusado preso preventivamente como forma de extrair dele uma colaboração premiada, sem violar direitos fundamentais previstos na nossa Constituição? Eu sempre digo para todos os colegas com os quais eu converso que a delação premiada ela é a modalidade moderna da tortura. Antigamente nós tínhamos uma agressão física para a obtenção da verdade. Hoje nós temos uma agressão emocional para a obtenção da verdade. Então a polícia, ela não precisa mais bater, ela só precisa trancar. Então nós tivemos aí um avanço da tortura disfarçado através de uma legislação. E nós temos um artigo específico na Lei de Organizações Criminosas que diz que ninguém pode ser condenado com base exclusiva em uma delação premiada. Só que hoje o que nós temos visto Brasil afora é uma série de prisões preventivas sendo deflagradas com base apenas na palavra do delator. Então, assim, isso tem se configurado como um retrocesso. Por mais que na Operação Lava Jato tenha ganhado certa relevância, a experiência tem mostrado hoje que nós estamos na via contrária. Nós temos aqui um exemplo, João Vacari Neto. João Vacari Neto foi condenado pelo ministro Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, na época, baseado somente na delação premiada de um delator, e ele foi absolvido no Tribunal Regional Federal da 4ª Região com base nessa previsão legal. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado na hora de privar a liberdade e principalmente na hora de celebrar um acordo de delação premiada. Doutor João Marcos, é entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência processual penal do Brasil que, na dúvida sobre a materialidade e autoria do crime doloso contra a vida, o juiz deve pronunciar o infrator com base no princípio do indúbio pro societate, mesmo diante da clareza do artigo 413 do nosso Código de Processo Penal. O senhor concorda com essa posição ou o senhor acha que, na dúvida, o réu não pode ser pronunciado? Concordo com essa última parte da fala de Vossa Excelência. Eu acho que, na dúvida, o réu não pode ser pronunciado. Veja bem, durante a pronúncia, nós temos o momento mais crítico do Tribunal Popular do Júri, porque é o momento que o juiz lança o homem à sorte. O homem à sorte porque nós teremos 7 jurados leigos que não estudaram a ciência do direito e que têm uma maior probabilidade de errar durante a análise da causa. Então, se o julgador, que é esclarecido, que estudou a ciência penal, e ele verifica, com base nos indícios do processo, a existência de dúvida para que ele seja submetido ao Tribunal Popular do Júri, maior é a possibilidade dele ter cautela nesse momento e não lançá-lo à sorte do Tribunal do Júri. Hoje nós sabemos que a configuração do Tribunal do Júri é uma configuração de sorte. Nós dependemos do perfil do jurado, se é homem, se é mulher, qual o gênero, enfim. O júri hoje ele está muito voltado não somente para a aplicação da ciência, mas sobretudo para a sorte do réu que está lá sentado. Então, partindo dessa premissa, eu entendo que, no caso de dúvida, o julgador, mais do que ninguém, que atua também como garantidor, ele deve ter a cautela de não submeter o réu ao Tribunal Popular do Júri. Obrigado. Doutor Marcos Parente, o senhor já observou que nossas perguntas estão girando só em torno do direito penal. Você é um estudioso do assunto, inclusive advogado, especialista no júri, não é isso? Sim. Então eu não posso fugir à regra, eu retorno aqui ao direito penal. A utilização do direito penal enquanto solução para os problemas costuma ser frequente na mídia e nas discussões familiares. Isso se ouve quase diariamente em nosso país. No entanto, existe uma corrente que protesta por abolir o direito penal como pacificador de conflitos. O que o senhor pensa do chamado abolicionismo do direito penal? Bem, o abolicionismo do direito penal, eu acredito que é um assunto que vem ganhando grande relevância, mas ele é muito grave. Nós, ainda assim, hoje, com o sistema carcerário que nós temos, nós precisamos da figura do direito penal. Porque o direito penal é que estuda a individualização da pena, é que estuda as circunstâncias pessoais do acusado, é que verifica as necessidades da vítima no processo e que tem conhecimento de toda essa dogmática. Então, quando nós partimos do momento que o direito penal ele deve ser excluído desse tipo de conflito, nós estamos criando uma generalização para os problemas que acontecem na sociedade. E isso, ao meu ponto de vista, é muito perigoso. Doutor João Marcos, o Supremo Tribunal Federal, intérprete maior de nossas leis,
mudando com entendimento ali consolidado há vários anos, por maioria de votos, há algum tempo, passou a admitir a prisão em segunda instância quando o tribunal mantém a sentença penal condenatória. No seu entendimento, tão controvertida decisão viola ou não o princípio constitucional da presunção de inocência consagrado pela Carta Coragem do Senhor Diretas? Bardô, na minha visão, o princípio da presunção de inocência ele tem uma derivante. A derivante do princípio da presunção de inocência é a regra de tratamento que o acusado recebe ao longo do processo penal. Essa regra de tratamento ela engloba tudo aquilo que vai ser disponibilizado ao réu do início ao final do processo. A Constituição é muito clara. Presume-se inocente até o trânsito em julgado. E trânsito em julgado ele não se encerra na segunda instância. Ele se encerra somente ao esgotamento de todos os recursos do qual o réu faz jus. Então, na minha visão, essa modificação de entendimento do Supremo Tribunal Federal ela tem se afigurado como um dos mais graves retrocessos no processo penal ultimamente. Eu peço permissão até para falar, eu tive recentemente um caso que, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nós estávamos sustentando uma tese de prescrição em segunda instância. E essa tese ela não foi aceita em segunda instância. Mas nós recorremos ao Superior Tribunal de Justiça e lá no Superior Tribunal de Justiça nós tivemos o reconhecimento da tese de prescrição e a extinção da punibilidade do réu que estava preso. Então, assim, existem inúmeras matérias que podem ser levadas ainda às instâncias extraordinárias e redundarem em determinados tipos de absolvição, extinção de punibilidade e tudo mais. Então, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal é um retrocesso e ele está na contramão daquilo que vem sendo adotado Brasil afora. Doutor Marcos, nós estamos no final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente. Muitos jovens ainda sonham com a carreira jurídica e com maior oferecimento de cursos de faculdade de Direito no Brasil. A concorrência no mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais difícil. Que dicas o senhor daria para um estudante que deseja se destacar na carreira jurídica, especialmente advogado? Eu acho que hoje para um estudante ele se dá bem, a primeira coisa que ele tem que fazer é ler todos os dias. A leitura ainda hoje é o melhor professor de um curso de Direito. Você pode não ter uma estrutura boa, você pode não ter um professor bom, você pode não ter condições econômicas para tentar se sobressair, mas se você consegue ter leitura no dia a dia, você consegue escrever, você consegue se expressar e consegue passar para o intérprete aquilo que você quer dizer. Então, o direito penal hoje ele é muito grande parte dele é comunicação. Se o estudioso do direito penal ele consegue se comunicar, ele consegue passar aquilo que o constituinte dele precisa do Poder Judiciário. Nós terminamos o nosso prazo, só nos resta agradecer. Que agradeço. Em nome da Escola da Magistratura, meu muito obrigado pela sua muito bem pensada e consistente e judiciosa entrevista. Muito obrigado. Que agradeço.